bem com você? Capítulo 9. Sentenças abertas, quantificadores. Existem expressões do tipo x mais 1 igual a 7, ou então uma outra expressão do tipo x é maior que 2, e essa outra expressão aqui, x ao cubo é igual a 2x ao quadrado. Nós temos essas expressões, essas orações, os valores lógicos dessas variáveis, elas dependem do valor que nós atribuímos a essas variáveis. Ou seja, essas orações elas podem tanto ter valores lógicos verdadeiros ou valores lógicos falsos. Tudo depende do valor que nós atribuímos a essas variáveis, no caso as variáveis x. Vamos ver mais ou menos como que isso funciona. Por exemplo, se nós trocarmos o x pelo valor 6, nessa sentença, nós temos que a expressão ela é verdadeira. Agora, qualquer outro número que não seja o 6, nós temos que é falso. Ok? Nessa expressão, os valores 3, os valores 4, 5, 6 e assim por diante, eles sempre vão ser verdadeiros para essa expressão. Porém, os valores 1, 0, menos 1 serão sempre falsos. Ok? O x ao cubo igual a 2x ao quadrado. Se nós utilizarmos o número 0, 0 ao cubo é igual a 2 vezes 0 ao quadrado, ela é verdadeira. Agora, se nós utilizarmos outro número, outra numeração, ela será falsa. O 2 também é verdadeiro. Então, fica 2 ao cubo é igual a 2 vezes 2 ao quadrado, que é igual a 8. Ok? Então, é verdadeiro. Porém, todos os demais valores que nós atribuirmos a esse x aqui, vai ser sempre falso. Ou seja, o valor lógico, ele é discutível. Orações que contêm variáveis do tipo x, do tipo y, do tipo w e assim por diante, que são valores que dependem, né? Fica discutível o valor lógico se é verdadeiro ou falso, nós costumamos chamar de funções proporcionais, ou então sentenças abertas. Essas orações do tipo funções proporcionais ou sentenças abertas, elas possuem o seu valor lógico verdadeiro ou falso discutível. Nós não sabemos se ela é verdadeira, não sabemos se ela é falso. Tudo depende do valor que é atribuído às variáveis. No entanto, existem duas maneiras de transformar essas sentenças abertas, essas funções proporcionais, em proposições. Quais são essas duas maneiras? A primeira maneira é atribuir valor às variáveis. E a segunda forma seria utilizar quantificadores. E é sobre eles que nós vamos falar nessa aula. Primeiro, vamos falar sobre o quantificador universal, que é representado por essa letra aqui, que parece um A de cabeça para baixo. É mais ou menos assim que a gente representa essa letra. O quantificador universal, ele é usado para transformar sentenças abertas em proposições. Tá? E como que a gente lê esse sinal? A gente pode ler da seguinte forma: qualquer que seja, para todo, para cada. Vamos a alguns exemplos de como que a gente utiliza esse quantificador.
Então a gente abre um parênteses e coloca ele. Vai ficar assim, para todo, ou para cada, ou então qualquer que seja. Eu costumo falar para todo. Eu acho melhor, né? Mas você pode falar também qualquer que seja, para cada, né? Então vamos lá, para cada x mais 1 igual a 7. Ok? Ou seja, nós já transformamos isso daqui em uma proposição. Como que nós lemos isso? Nós lemos assim: qualquer que seja x, o número, ou melhor, vamos ler assim: qualquer que seja o número x, temos que x mais 1 é igual a 7. Ou seja, já temos uma proposição, utilizando apenas esse quantificador, ou melhor, esse quantificador universal. Vamos agora a um outro exemplo de quantificador universal. Vamos escrever aqui o quantificador universal para todo. E vamos usar esse seguinte exemplo: x ao cubo é igual a 2x ao quadrado. Ok? Como que nós lemos isso? Para todo x, temos que x ao cubo é igual a 2x ao quadrado. Vamos a um outro exemplo. Para todo a, vamos escrever assim: a mais 1 tudo isso ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2a mais 1. Como que nós lemos essa proposição? Qualquer que seja a, o número a temos, ou melhor, qualquer que seja o número a, né, para todo número a, ou então para cada número a, temos que a mais 1 ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2a mais 1. Aqui nós temos uma outra proposição utilizando o quantificador universal para tudo, que é representado por este símbolo. Vamos a um outro exemplo. Para todo y. Okay? Para todo y ao quadrado mais 1 é maior que 0. Ok? E como que a gente lê isso? Para todo número y, temos que y ao quadrado mais 1 é maior que 0. Agora, analisando essas proposições de forma lógica, nós vamos verificar que essa primeira proposição ela é falsa, né? Porque nem todo número mais 1 é igual a 7. Apenas o número 6 é igual a 7. Então, essa proposição ela tem um valor lógico falso. A próxima. A proposição para todo x, temos que x ao cubo é igual a 2 vezes x ao quadrado, também é falsa. A segunda proposição, por sua vez, ela é verdadeira. Tá? Qualquer valor de qualquer valor que nós atribuirmos a A nessa proposição, ela será sempre a mesma. Okay? E o último exemplo também é verdadeiro. Para todo y. Y ao quadrado, que vai dar sempre um valor positivo, mais 1 é maior que 0. Okay?
Agora nós vamos falar de um outro quantificador, que é o quantificador existencial, que nós vamos utilizar este símbolo, que seria o E ao contrário. A gente costuma ler esse símbolo como existe, ou existe pelo menos um, ou existe um. Vamos usar alguns exemplos sobre como utilizar esse símbolo. Então vamos lá. Existe um número x tal que esse x ele é, ou melhor, x mais 1 é igual a 7. Isso é uma verdade? Sim, isso é uma verdade. Existe um número x tal que x mais 1 é igual a 7. Esse número x é o número 6. Então essa proposição ela é verdadeira. Vamos a um outro exemplo. Existe um x tal que x ao cubo é igual a 2x ao quadrado. Ok? Bom, se nós atribuirmos, por exemplo, o número 2 a essa proposição, 2 ao cubo é 8. 2 vezes 2 ao quadrado é igual a 8. Então, existe um valor. Esse valor é o número 2. Então, nós temos que essa proposição ela é verdadeira. Tá? Vamos a um próximo exemplo. Vamos a esse exemplo aqui. Existe um x tal que x ao quadrado mais 1 é menor ou igual a 0. Claro que essa proposição é falsa. Se esse número é sempre positivo, por ser ao quadrado, mais 1, nós temos que esse número ele vai ser sempre maior que 0. Nunca menor ou igual a 0. Tá? Que número é esse? Esse número não existe. Logo, essa proposição ela é falsa. Ok? Por fim, vamos falar sobre um outro quantificador universal, que é o quantificador existe só um. Existe um e um só. E também a gente fala existe um único, que nós representamos pelo mesmo E ao contrário, porém nós colocamos um tracinho depois do E. Tá? A gente lê como esse quantificador existencial. A gente lê como existe um e existe um só. Ok? E aplicando aos exemplos anteriores, se nós colocarmos aqui, por exemplo, existe um e um só, né, ou existe só um x tal que x mais 1 é igual a 7, é verdadeiro, porque só existe um, não pode existir mais de um. Se existe 2, seria falso. Tá? Vamos pegar uma proposição que seja falsa para esse caso. Então vamos pegar aqui. Existe um e só um x tal que x mais 2 é maior que 3. Bom, vamos analisar esta proposição utilizando o quantificador universal, que existe só um, não pode ter mais que um, é só um. X tal que x mais 2 é maior que 3. Isso é falso porque os valores 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, mais 2, são todos maiores que 3. Então não existe só um, existe mais de um. Portanto, essa proposição ela é falsa. Para que essa proposição fosse verdadeira,
teria que haver apenas um único valor de x. A seguir, eu vou colocar uma tabela sobre como nós chamamos esse sinal, de modo que fica mais fácil para a gente poder narrar essas proposições. Então, a notação diz o seguinte: qualquer que seja, para todo e para cada. Nós utilizamos este sinal, que é como se fosse um A invertido. O E ao contrário também. Existe pelo menos um e existe um. Tá? Lembrando que nesse caso aqui, pode existir um, pode existir dois, pode existir três, pode existir vários. Mas tem que ter pelo menos, no mínimo um, para esse caso aqui. Agora, utilizando este quantificador existencial, só existe um. Tá? Existe um e só um. Existe só um. Existe um único. Que nós utilizamos como exemplo essa proposição e verificamos que é uma proposição falsa. Bom, esses são os quantificadores existenciais e os quantificadores, e esse é o único quantificador universal. Ok? A aula de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Estudem bastante e até a próxima.